Bom dia, boa tarde, boa noite, navegadores do Brasil, tudo bem? Tenente Flávio falando. Vamos conhecer uma prova de arraso amador? E que tal respondermos ela juntos? Primeiramente, pessoal, a prova hoje é feita no meio digital, ou seja, você vai fazer a prova em um computador na Marinha do Brasil. Mas se o sistema estiver fora do ar, vou entregar a vocês uma prova em papel, que é a mesma que poderia aparecer no seu computador. Uma outra situação em que a prova é em papel é se ela for aplicada fora da Marinha. Exemplo, quando uma escola náutica vai aplicar o curso no interior do estado e consegue autorização para que a Marinha desloque seus militares para aplicar a prova neste local, também será prova em papel. Outra coisa é que eu sempre torci o nariz para o sorteio eletrônico que essa prova faz na hora de puxar os assuntos, né, as questões do banco de questões. Deveria ser mais equilibrado. Ou seja, uma pessoa da área de informática na Marinha poderia resolver isso, para não ter discrepâncias, para que as questões sejam de acordo com o tamanho da matéria. Exemplo, ao destrinchar essa prova, percebi algumas discrepâncias. Observe, o assunto RIPEAN e o assunto balizamento são os dois assuntos maiores que devem ser estudados para essa prova. Geralmente cai de 5 a 7 questões de cada uma na prova, porém aqui só caíram 2 de RIPEAN e 5 de balizamento. Isso para mim é discrepante demais. Um profissional de informática da Marinha do Brasil poderia comandar certas quantidades de questões referentes ao tamanho de cada matéria. Tá bom? Para isso, observe que combate a incêndio foram 9 questões e legislação, gente, que só costumam cair no máximo 5, caíram 10. Já imaginou uma pessoa que não deu devida importância a combate a incêndio e legislação, fatalmente não passaria nessa prova. Tudo bem? Mas vamos lá. Não esqueçam de se inscreverem, tá? De compartilhar, curtir, comentar o meu canal, tá bom? É um canal novo que eu fiz para ajudar realmente vocês a passarem na prova. Se precisar adquirir a apostila, é só mandar e-mail para tenenteflaviomb@gmail.com. Tudo bem? No rio, onde 2 lanchas de esporte e recreio navegam em rumos opostos, como deverá ser a manobra e quem tem a preferência? Quando ele falou rio, pessoal, aqui, ele afasta a situação de roda-roda, onde 2 embarcações vêm em sentido contrário e as 2 devem guinar para Boreste, passando uma a bombordo da outra. Aqui, nesta questão, ele está falando de canais estreitos. E nós temos 3 situações. A primeira é a resposta dessa prova, ou seja, quando 2 embarcações se cruzam num canal estreito, tem a preferência a quem vem a favor da correnteza. Pode vir até no meio do rio, e a outra se posiciona na sua margem de Boreste. Uma outra situação é que, quando não falar de correnteza, a embarcação maior tem preferência sobre a embarcação miúda. E também uma outra situação, que é a mesma coisa da primeira, falada de forma diferente. Ou seja, ou ainda aquela que estiver descendo o canal mantém seu rumo, e a que está subindo o canal manobra para Boreste. Quem desce o canal, quem vem a favor da correnteza. E quem sobe o canal, quem está contra a correnteza, e ambas navegam nas suas margens de Boreste. E para este caso aqui, a resposta é a letra D. A que vem a favor da correnteza deverá posicionar-se no meio do rio e a outra à sua margem de Boreste. Sendo a que vem a favor da correnteza, tem a preferência de passar. Questão 2. O termo embarcação com capacidade de manobra restrita designa uma embarcação que, primeiramente, vamos relembrar os 5 termos que o RIPEAN usa para falar com as embarcações do planeta. Sem governo, capacidade de manobra restrita, engajada na pesca, a vela e propulsão mecânica. Nesta sequência, pessoal, tem 2 questões de prova, fora essa que nós estamos falando aqui, temos mais 2, que diz quem tem preferência sobre a outra, tá? E quem tem a preferência sobre todas aqui é sem governo. E a vela tem preferência só sobre a gente. Propulsão mecânica, que na prova não está escrito propulsão mecânica, e sim uma embarcação a motor. Veja o meu vídeo lá de RIPEAN para entender direito esse assunto que cai muito na prova. Mas aqui o que ele quer é apenas o que significa embarcação com capacidade de manobra restrita. E eu sempre falei na minha aula,
grave a palavra serviço, que é a palavra-chave para essa questão. Por quê? Porque é aquela que, devido à natureza do seu serviço, encontra-se restrita na capacidade de manobrar como determinado. Quer ver um exemplo? Aquelas balsas que dragam os portos de vez em quando, aumentando a profundidade para que navios maiores consigam entrar no porto. Aquelas dragas são embarcações com capacidade de manobra restrita. Ela vai ficar ali dragando o porto e guinando e guinando. É por isso que nós, propulsão mecânica, que não temos preferência sobre ninguém, vamos nos afastar dela, não se aproximar dela jamais. Tudo bem? O serviço dela deixa ela restrita da capacidade de manobrar como determinado. Tudo bem? Qual o único caso em que utilizamos o balizamento dobrado, ou seja, com dois sinais iguais? Primeiramente, vamos relembrar o seguinte. Nós temos 5 tipos de balizamento. O balizamento lateral, que é composto pelas boias de canal lateral e as boias de canal preferencial. Temos a boia de perigo isolado, boias de água segura, boias especiais e as cardinais, que são 4, norte, sul, leste, oeste. Tudo bem? Estão lembrando disso? Está lá no meu vídeo de balizamento, hein? Vamos lá. A boia de perigo isolado é uma boia que tem que cair em todas as provas, que é uma boia importante e o aluno tem que saber. Para que serve a boia de perigo isolado, pessoal? Para dizer que embaixo dela tem um perigo de tamanho limitado, cercado por águas navegáveis. É cercado por águas navegáveis? Sim. Porém, essa volta que eu vou dar nela é afastado demais dela, porque eu não sei o tamanho do perigo que está embaixo dela. Tudo bem? Agora a pergunta diz assim, qual é o único caso que utilizamos um balizamento dobrado? Ou seja, com 2 sinais iguais. Observe a boia de perigo isolado, tá vendo? Se o perigo isolado ainda não estiver registrado na carta náutica, aí eu coloco um balizamento dobrado, ou seja, com 2 sinais iguais. Então, é no caso de um perigo isolado que ainda não foi registrado em carta náutica. Aconteceu hoje, vamos colocar lá 2 boias de perigo isolado e vamos informar por diversos canais. E um deles é o aviso aos navegantes. Você vai pegar a latitude e longitude que vai sair ali no aviso e vai desenhar uma boia de perigo isolado ali em cima. Ou desenhar, fazer o desenho que o aviso do navegante mandou de acordo com a carta 12.000. Aí, depois de um tempo, a Marinha entende que todo mundo que passa por aquele local já atualizou suas cartas náuticas e retira uma boia dessa, deixando só uma. Então, o único caso em que utilizamos um balizamento dobrado com 2 sinais iguais é no caso de um perigo isolado ainda não registrado em carta náutica. O balizamento que indica perigo isolado possui as cores, mais uma vez falando dela, a boia de perigo isolado. Tá, pessoal? E a boia de perigo isolado, você tem que entender 3 coisas, tem que gravar 3 coisas. Primeiramente, 3 não, 4, A finalidade, que é indicar um perigo de tamanho limitado, cercado por águas navegáveis. A cor, que é vermelha e preta, só que a palavra vermelha, em vários locais da prova, será trocada por encarnada. Então, ela é encarnada e preta. Temos que também gravar o seu top, que é a figura geométrica que está em cima de cada boia, que neste caso a boia de perigo isolado, o seu top são 2 esferas pretas. E gravar a cor da luz, que é branca. De posse disso, tu já responde essa aqui, que é preta e encarnada em linhas horizontais. Eu não curto muito futebol, porém em 91, eu gravando isso aqui, eu comparei com a camisa do Flamengo, ok? No balizamento de uma hidrovia, um sinal X significa, gente, nessa última atualização da apostila de Arraiz Amador, Motonauta e Mestre, tá bom? Eu arranquei várias placas que a gente utiliza numa hidrovia. Porém, deixei as 4 que mais caem. Aqui é a X, trocar de margem. O H, seguir pelo meio do canal. O Y, bifurcação de canal. E o mais, perigo isolado. Essas 4 têm que estar na sua cabeça na hora da prova. A cor da luz emitida pelo balizamento de canal preferencial a bombordo é... Ih, rapaz, é uma questão
complicadíssima. Falou de boia de canal lateral e boia de canal preferencial, nós temos que voltar no meu vídeo lá de balizamento e entender o seguinte. Primeiramente, qual é a cor da luz de bombordo de uma embarcação? É vermelho, certo? Coração, sangue vermelho. E boreste é verde. Porém, as boias de canal lateral, que são aquelas que delimitam o canal a ser seguido, as margens de bombordo e de boreste, elas têm cores invertidas em relação às luzes do Ripeam. Por quê? Porque o balizamento do Brasil é o balizamento B, é o IALA B. Os países da América do Norte, América Central, América do Sul, Japão, Coreia e Filipinas utilizam um balizamento B, onde a boia de bombordo é verde e a boia de boreste é encarnada ou vermelha, né? Então, já grava isso aí, que as cores são invertidas, tudo bem? Falei de bombordo, estou falando verde aqui. Falei de boreste, estou falando de vermelho ou encarnado. Quando eu vou para a boia de balizamento, de canal preferencial, são aquelas boias de duas cores, onde tem uma faixa central no meio. Ou ela é verde com a faixa vermelha, ou é vermelha com a faixa verde. E durante o dia, para se guiar, para saber qual é o canal preferencial, porque essa boia serve para dizer que o canal bifurcou. E um dos dois é o preferencial a ser seguido. E para a gente se guiar nisso, a gente se guia pela cor da faixa central durante o dia. Se a faixa central é vermelha, é uma boia de canal preferencial a boreste, porque boreste é vermelho aqui. E se a boia tem uma faixa verde no centro, é uma boia de canal preferencial a bombordo. Tudo bem durante o dia? Agora vamos para a noite. Quais são as luzes, Flávio? Veja só, agora nós vamos nos guiar pela cor predominante dela. A boia de canal preferencial a bombordo, que é a da questão, ela tem verde no centro, mas a cor predominante é vermelha. Então a resposta é vermelha. Tudo bem? Já a boia de canal preferencial a boreste é vermelho no centro e a cor predominante é verde. A luz seria verde. Assista o meu vídeo de balizamento. Cai na prova demais. Quando o navegante vem se aproximando de uma bifurcação de canal, opa, dá uma paradinha. Se é bifurcação de canal, está falando da boia de canal preferencial a bombordo ao boreste. Continua a leitura. E verifica que a maior profundidade está no canal a seu boreste. Dá uma paradinha. Se a maior profundidade é o canal de boreste, então é o canal preferencial. A boia que ele vai ver ali é uma boia de canal preferencial a boreste. Aí pergunta quais são as cores vistas pelo navegante. Vamos lá, eu preciso saber a cor da faixa. Boreste, a faixa tem que ser a cor de boreste, que aqui é o inverso das luzes do Ripeam, a cor é vermelha na faixa. Então a resposta certa, verde, com a faixa horizontal encarnada. Tudo bem? É um fator que não altera as condições da manobra de uma embarcação. Pessoal, eu não fiz um vídeo quanto a isso ainda, certo? Mas preste atenção, faz de conta que a gente não sabe, nem eu nem você sabemos esse assunto. Não lemos, tá bom? As condições do vento alteram a manobra de uma embarcação, claro que altera, mentira do meu rumo. Maré também altera, claro. Número de propulsores, claro. Navegar com a embarcação com dois lemes, dois eixos, duas propulsões, é, em alguns modos, mais fácil até. Por exemplo, se eu com dois motores, eu posso botar um motor para avante e um motor para ré e girar com maior facilidade do que se eu tivesse um motor só. Então altera realmente as condições de manobra da minha embarcação. O tipo de leme também. Agora, a temperatura da água, pessoal, não altera as condições de manobra da minha embarcação, certo? A boia de arinque, que é utilizada por embarcações de grande porte, serve para, primeiramente, eu discordo com esse negócio de grande porte. A boia de arinque, pessoal, que é aquela usada junto com o arinque que está preso no teu ferro, na tua âncora, todos deveriam usar na hora de fundear. Todos. Porém, pouquíssima gente utiliza isso aí. Tá bom? Mas para que serve o arinque e a boia de arinque?
para informar o local onde o ferro está preso no fundo. Esta foto aqui é de um vídeo que eu fiz que está no meu canal, eu fundeando usando o arinque e a boia de arinque. Quando eu faço isso, ninguém está autorizado a passar entre minha proa e minha boia. Mas quando eu não uso, a pessoa quer passar muito próximo da minha proa e seu hélice corre o grande risco de arrastar a minha amarra, causando um grande transtorno. Então, a boia de arinque, que é utilizada para embarcações, todas as embarcações, serve para indicar o local onde o ferro, onde a âncora está presa no fundo. Para atracar, deve-se, em regra geral, manobrar da seguinte forma. É uma questão que cai bastante na prova, e eu sempre falei nas minhas aulas, procure o numeral 45, pessoal, e bote um X. E observe que só tem a letra D com o numeral 45. Por quê? Porque você vai atracar, vai chegar num cais sempre com um ângulo de cerca de 45 graus, de uma maneira geral, tá? Com um ângulo de cerca de 45 graus em relação ao cais, de modo a passar um cabo de proa assim que encostar levemente a bochecha da embarcação no cais. Depois que eu passar esse cabo de proa, eu vou guinar para o bordo oposto do cais. Ou seja, nessa figura aqui, o cais está a bom bordo. Eu guinaria tudo para boreste e daria máquinas adiante. A proa não ia embora porque está amarrada. Só resta a popa encostar no cais. Tudo bem? Como último recurso, podemos improvisar para apagar incêndios na falta de um extintor portátil adequado e a parte elétrica deles ligada. Vamos lá. Primeiramente, se a parte elétrica é incêndio da classe C. Devo utilizar água? Teoricamente, não. Mas não tenho nada para apagar esse incêndio, Flávio. Então vamos fazer o seguinte, cara. Desliga aí a fonte, a energia desse quadro elétrico, por exemplo. Tá? Tira ele de lá. Depois que desligar a fonte, eu posso pegar um balde d'água e jogá-lo. Certo? Não tem mais energia ali. O que eu não posso é deixar tudo pegar fogo, porque eu não tenho extintor de CO2, por exemplo, para apagar incêndios nele. Não. Eu corto logo a fonte de energia que traz energia até esse quadro elétrico, por exemplo, e uso um balde d'água para apagar este incêndio. Tudo bem? As combustões podem ser classificadas conforme a sua velocidade em completa, incompleta, espontânea e explosão. Eu nunca vi perguntando cada uma dessas separada em prova, tá bom? Ainda não vi, mas essa pergunta cai de vez em quando em prova. Não cai muito não, tá? Mas cai, tá bom? Para se utilizar o extintor de água, a gente deve fazer o quê? Normalmente a gente deve apertar o gatilho e direcioná-lo para onde? Para a base das chamas. Aí eu quero abrir um parênteses, tá, pessoal? Tem duas coisas diferentes aí entre direcioná-lo para a base das chamas e direcioná-lo para sobre a base das chamas. Cuidado, porque o incêndio da classe B, que a gente apaga por isso com espuma, e o incêndio da classe K, que a gente apaga com extintor de potássio, os dois devem ser lançados sobre a base das chamas, tá bom? Assista ao meu vídeo de combate a incêndio, porque é leitura obrigatória, é vídeo obrigatório para quem vai fazer essa prova de arraiz amador, porque para entender melhor, tá? Os dois, o agente extintor tem que cair sobre o fogo, porque se eu jogar direto na base das chamas, eu vou espalhar mais o fogo. Mas o extintor de água, que a gente apaga incêndios da classe A, é direto na base das chamas. São considerados combustíveis voláteis. O que é combustível volátil, pessoal? É todo aquele capaz de se inflamar a temperatura ambiente. Ele desprende vapores capazes de inflamar a temperatura ambiente. Exemplo, álcool, gasolina, éter, benzina. Opa, já falei a resposta, né? Éter e benzina. E o não volátil são aqueles que só desprendem vapores capazes de inflamar depois de aquecido, né? A temperatura acima da temperatura ambiente. Tudo bem? Não esqueçam, se desejar adquirir minha apostila, mande e-mail para tenenteflaviomb@gmail.com. A vítima de hemorragia deve ser aquecida. Para quê? Para evitar o estado de choque, tá bom? Hemorragia cai de vez em quando na prova, tá, pessoal? Primeiro passo é saber o que é a compressão local, torniquete. Se o corte é pequeno, eu paro com a compressão local esse sangramento. Se eu não conseguir, eu tenho que apelar para o torniquete. Óbvio que só devemos fazer um torniquete depois de esgotadas todas as tentativas de compressão, tudo bem? E
ele deve ser aquecido para evitar o estado de choque. Quando por algum motivo nós não pudermos aplicar um método boca a boca, poderemos ventilar o pulmão da vítima pelo nariz. Óbvio que as restrições aplicadas, principalmente depois da pandemia, deixa essa questão um pouco desatualizada. Porém, meu amigo, é um familiar meu, está entendendo? Uma pessoa que eu conheço, até mesmo naquela vontade de salvar, pode ser até pessoas que eu não conheço. Eu vou aplicar a respiração boca a boca. Tá entendendo? Junto com massagem cardíaca, se for o caso, tá bom? Nós temos que tentar salvar a vida, tá bom? E se eu não conseguir soprar pela boca, eu vou ventilar pelo nariz da vítima. A falta de funcionamento dos intestinos constitui fenômeno comum em náufragos, dada que, pessoal, nunca caiu tanta questão de saúde do náufrago como está caído agora. Por isso que no meu vídeo de primeiros socorros, eu juntei primeiros socorros com saúde do náufrago. E neste caso, a falta de alimentação é o primeiro problema que vai causar no intestino de um náufrago, é a falta de alimentação. Uma embarcação classificada como de alto mar, quando em local de sua classe, tá? Quando navegando em local de sua classe, só poderá ser conduzida por... Vamos entender o seguinte, primeiramente. As embarcações podem ser classificadas como navegação interior ou de mar aberto, que é de alto mar. Tudo bem até aí? Também temos os tipos de amadores: capitão amador, mestre amador, arraiz amador e motonauta. O capitão, o mestre e o arraiz pilotam lanchas, embarcações. O motonauta pilota moto aquática. Tudo bem até aí? Pessoal, hoje, repito, hoje, né? O capitão amador e o mestre amador e o arraiz amador pilota uma embarcação de alto mar dentro das suas áreas. Exemplo, o capitão amador sem limite de afastamento da costa. Mestre amador nos limites da navegação costeira, 20 milhas da costa. E arraiz amador nos limites da navegação interior, 3 milhas da costa. Então, vamos lá. Depois eu quero falar um adendo importante. Uma embarcação classificada como de alto mar, quando navegando em alto mar, ou seja, em local de sua classe, só pode ser conduzida por um capitão amador. Tudo bem? Capitão amador, resposta certa. Agora, preste atenção numa mudança que iniciou em 1º de junho de 2023 e acaba em 2000 de junho de 2000, e acaba não, né? E começa a vigorar efetivamente em 1º de junho de 2024. O arraiz amador, que hoje pilota um iate dentro dos seus limites da navegação interior, não mais poderá pilotar essa embarcação se não for mestre amador a partir de 1º de junho de 2024. Possa ser que a Marinha cancele essa ordem, mas hoje, terça-feira de carnaval de 2024, é assim, tá bom? O arraiz amador pilota ela dentro dos seus limites até 1º de junho de 2024. A partir daí, para pilotar mesmo dentro das 3 milhas, tem que ser mestre amador, no mínimo. Tudo bem? Qual o nome do documento em que o proprietário da embarcação de esporte e recreio assume a responsabilidade pela condição de operação da sua embarcação? Quando você adquire uma embarcação nova ou usada, no requerimento para inscrevê-la ou para passar para o seu nome, você dá diversas assinaturas. Um desses documentos, embutido num deles, é o termo de responsabilidade, que é o documento em que o proprietário da embarcação de esporte e recreio assume a responsabilidade pela condição de operação da sua embarcação. A embarcação classificada como de interior pode ser conduzida por, aquilo que eu falei, embarcação interior, meu amigo, qualquer amador. E nessa resposta aqui é qualquer arraiz amador. Tudo bem? Não só qualquer arraiz, como qualquer amador pode pilotar uma embarcação como de interior, dentro dos limites da embarcação interior, que é só até 3 milhas da costa. Mesmo um capitão amador pilotando uma embarcação de interior, ele tem carteira para ir fora dos limites da navegação costeira, ou seja, para alto mar, mas como a embarcação não pode ir
ele também não pode, tá bom? Entendido? Continuando, pessoal. Segundo o regulamento da Lei de Segurança do Tráfego Rodoviário, a navegação realizada em hidrovias interiores, assim considerados rios, lagos, canais, lagoas, baías, angras, enseadas e áreas marítimas consideradas abrigadas, é classificadas como... Pessoal, antes de falar que a resposta é navegação interior, deixa eu explicar que nós temos duas situações aqui, navegação interior 1 e navegação interior 2. E no documento da sua embarcação pode sair assim, tá? Exclusiva só para navegação interior 1 ou navegação interior 2. Tá entendendo? A 2 vai incluir a 1, tudo bem? Vamos lá, navegação interior 1 é lagos, baías, rios, canais, etc. E a navegação 2 é onde eventualmente sejam observadas ondas com alturas significativas, também como vento, correnteza ou maré. Então a resposta aqui é navegação interior. O ordenamento do uso das praias compete a quem? Quem não vê esse assunto lá no meu vídeo de legislação, erra essa questão de prova. Bota um X em D, que é a Diretoria de Portos e Costas, que é a única alternativa da Marinha aqui entre as 5. Porém, quem bota ordem no uso das praias são os municípios, de acordo com o plano de gerenciamento costeiro de cada município. Embarcações de propulsão a motor ou a vela poderão se aproximar da linha base para fundear, caso não haja nenhum dispositivo em contrário estabelecido pela autoridade competente, certo? Tudo bem, certo. Mas toda aproximação deve ser feita como? Vamos lá. Vamos entender direitinho aqui, pessoal. Primeiramente, não com essas palavras, repito, não com essas palavras, o encontro da areia da praia com a água do mar é chamado de linha base. Isso é uma questão de prova que não é com essas palavras, tá? Veja esse vídeo aqui, ó, de tráfego na área de banhista no meu canal, que você vai entender melhor e ver as questões de prova, tá bom? Embarcações a remo à vela podem navegar acima de 100 metros da linha base só, enquanto embarcações a motor acima de 200. Mas nós não estamos proibidos de entrar nesses 200 metros, tá bom? Desde que seja a única forma correta de entrar e sair daqui, que é perpendicular à linha base, com velocidade não superior a 3 nós, que é menos que 6 km por hora, preservando a segurança dos banhistas. Assista esse vídeo de tráfego na área de fundeio, que é a maior quantidade de multa aplicada nas capitanias que estão no litoral, tá, do Brasil, ok? A reincidência em conduzir embarcações em estado de embriaguez ou após o uso de substância entorpecente ou tóxica, quando não constituir crime previsto em lei, acarreta o quê? Vamos lá. Acarreta o cancelamento do certificado de habilitação. Mas antes, pessoal, se você cometer pela primeira vez, que não é uma reincidência, você suspende a habilitação em até 120 dias. A reincidência é que causa o cancelamento da habilitação. E o que é reincidência? É a prática da mesma infração no período menor que 12 meses. Tudo bem? Assista o vídeo de legislação, pessoal. Para você ter ideia, caíram 10 questões aqui na prova, tudo bem? Considerando as áreas seletivas para navegação definidas pela Norman 3, que hoje não é mais 3, é 211, as embarcações de propulsão motor, reboque de esqui aquático, paraquedas e painéis de publicidade poderão trafegar a partir de... Lembra que eu falei que a remo à vela, 100 metros da linha base, e a motor, 200 metros da linha base. Um exemplo de combustível sem comburente seria... Vamos entender uma coisa primeiramente. Para existir a combustão, é preciso ter os 3 elementos do triângulo do fogo. Quais são? Combustível, que é aquilo capaz de queimar. Comburente, que é o nosso oxigênio. E a temperatura de ignição, que é a temperatura que cada corpo tem para queimar e continuar queimando. Uma folha de papel, com poucos graus pega fogo. Uma madeira, preciso de mais graus. Metal, muito mais graus. Temperatura de ignição, a temperatura que cada corpo tem para queimar e continuar queimando. Tudo bem? Então, o oxigênio é o comburente, é o nosso oxigênio. Ele aqui pergunta um exemplo de combustível sem comburente.
Pessoal, faz de conta que a gente não sabe os combustíveis que tem comburente, tá bom? Como, por exemplo, pólvora, celulóide, metais combustíveis, etc. Se você olhar aqui para a relação, vai descobrir que, mesmo se você tiver dúvida nos outros, você vai descobrir que madeira não tem comburente na sua composição química. Tudo bem? Os incêndios de combustíveis que tenham comburente em sua estrutura molecular somente poderão ser extintos por... Gente, um combustível que tem comburente, ou seja, que tem oxigênio na sua estrutura física, não adianta você tentar abafá-lo. Não vai conseguir. Exemplo, pólvora. Não adianta abafar pólvora, meu amigo. Entendeu? Para esse caso, para eu apagar um incêndio em combustíveis que tenha comburente, que tenha oxigênio na sua composição química, só encharcando, só por resfriamento. Uma embarcação deverá ser rapidamente manobrada para quê? Vamos lá, pessoal. Aqui é uma pergunta, né, que deixa a gente meio assim, só depois que vai ver as alternativas que vai entender. Lembra que eu falei para você sobre barlavento e sotavento? Falo sobre isso tanto no meu primeiro vídeo, que é o vídeo de introdução ao assunto, que tem uma questão que cai bastante, que diz que só devemos abandonar uma embarcação por barlavento, que é o bordo por onde entra o vento. Certo? Porque se eu pular por sotavento, daqui a pouco está eu dentro d'água e a embarcação vindo para cima de mim. Tá bom? Barlavento é o bordo por onde entra o vento. E aqui eu tenho que posicionar as pessoas a barlavento do foco de incêndio. No incêndio desse tipo aqui, eu estaria com as pessoas todas ali na proa. Para quê? Para que essas chamas, vá para lá, o calor dessa combustão também se afaste, até que o socorro chegue, tá? Ou ela afunde. A gente vai ter que abandonar a embarcação, todos com seus coletes. E se essa embarcação tiver balsa, também vamos lançar a balsa se pudermos. Então eu tenho que colocar as pessoas a barlavento, ou seja, pelo lado que entra o vento. A quantidade máxima de pessoas autorizadas a embarcar, incluindo a tripulação, é chamada de... Vamos entender isso aqui, pessoal. Quando você compra uma embarcação, está lá no documento dela, além da área de navegação, que ela pode navegar, também está a lotação da embarcação. E a lotação ela é composta por passageiros e tripulantes. Tem embarcações que é um passageiro e 2 tripulantes, a moto aquática. Tem embarcação que é um passageiro e 10 tripulantes. Tem embarcações que são 2 tripulantes, tá? Eu até falei aqui, eu acredito que tenha falado errado, não sei. Vou repetir aqui, ó. Um tripulante e 2 passageiros, como a moto aquática, tá bom? Ou 2 tripulantes e 10 passageiros. Um tripulante e 5 passageiros. Então, a lotação da embarcação ela é composta por tripulantes e passageiros. Tudo bem? Dentre as opções abaixo, aponte uma que justifica que não devemos usar água salgada no combate de um incêndio classe C. Primeiramente, água é boa condutora de eletricidade. Então, se eu tiver que usar água no incêndio da classe C, primeiramente eu tenho que desligar a fonte de energia elétrica deste circuito aí, desse equipamento. Tudo bem? Agora, além disso, a água salgada, meu amigo, vai indisponibilizar todos os circuitos elétricos, até aquele que o fogo não chegou ainda. Vai piorar a minha situação. Tudo bem? Se desejar, pessoal, adquirir a apostila, tá? Mande um e-mail para tenenteflaviomb@gmail.com. Durante o fundeio, havendo possibilidade de chegada de mau tempo, deveremos... Atenção, tem uma questão, são 3 questões de prova, tá? Que fala sobre quantidade mínima de amarra que se usa para fundear. Se minha amarra for toda de corrente, eu largo no mínimo 3 vezes a profundidade local, pessoal. Mas se for uma amarra mista, que é composta por corrente e cabo, ou amarra toda de cabo, eu largo no mínimo 3 vezes a profundidade local. E se for 5 vezes, né, a profundidade local. E se for previsto um mau tempo, eu largo no mínimo 8 vezes a profundidade local. Observe que quanto mais amarra você larga, melhor. Então, na vida real,
esqueça essa regrinha e largue bastante a marra. Tudo bem? Agora, vamos responder a questão de prova? Durante um fundeio, havendo possibilidade de chegada de mau tempo, meu amigo, eu vou, claro, aumentar o comprimento da amarra na água para no mínimo 8 vezes a profundidade local. E se eu tiver espaço e tiver amarra para ir para mais que isso, eu largo muito mais. Em caso de parada cardíaca, é correto de imediato adotar as seguintes providências: aplicar a respiração boca a boca e a massagem cardíaca. Relembro que a respiração boca a boca, né, está em evidência logo, né, por causa da pandemia, mas a questão de prova é essa. Em relação às áreas de segurança estabelecida pela norma 211, indique dentre as opções abaixo onde é permitido trafegar e fondear. Opa, se ela quer onde é permitido, é porque as outras 4 alternativas não são permitidas, certo? Então, meu amigo, é permitido fondear nos locais onde haja menor tráfego e concentração de embarcações, porque eu não posso trafegar e fondear a menos de 500 metros de plataforma de petróleo, em fundeadouros e navios mercantes, nas proximidades da instalação do porto e a menos de 200 metros de instalações militares. Gravem isso que cai na prova. Manter a disciplina a bordo de uma embarcação em movimento é de responsabilidade de quem? Do comandante, daquele que está comandando, daquele que está conduzindo a embarcação, pessoal. Se ele vê que algumas pessoas estão fazendo algazarra a ponto de deixar a condução da embarcação em perigo, ele vai aplicar a disciplina no passageiro que está ali, ok? Num barco em movimento, o que pode ser improvisado para imobilizar uma perna fraturada? Pessoal, primeiramente, vamos entender aqui, ó. A questão que mais cai sobre fratura, gente, é essa aqui, ó. Imobilize um membro fraturado utilizando tábua, papelão ou jornal grosso. Também cai que, a fim de melhorar o conforto da vítima, o braço se imobiliza dobrado e a perna esticada com o pé na posição mais natural possível. E na imobilização improvisada, pode-se usar algum material rígido e tiras de pano para imobilizar o membro. Tudo bem? Os dispositivos pirotécnicos, foguetes e fumígenos são obrigatórios. Pessoal, isso é uma questão de prova que eu ainda não fiz o vídeo sobre isso, sobre material de salvatagem, tá? E essa questão, meu amigo, cai pouquíssimo na prova. Nem sei se no meu vídeo eu vou lançar a mão dela, tá bom? Mas para deixar claro para vocês que cai pouco, mas cai, a resposta é para todas as embarcações de médio ou grande porte, quando navegando em qualquer área de navegação. Flávio, como é que eu sei quais são os equipamentos obrigatórios ou não na minha embarcação? Entre no site da Diretoria de Portos e Costas, vá na aba Normans, que são as normas da Autoridade Marítima, e procure ali, ó, a norma 211, 201 e 202, por exemplo, onde fala para mar aberto e para navegações de água, navegação interior. Tudo bem? Para evitar as possíveis pancadas do costado, também chamado de casco, né? Contra o cais, poderemos passar ou pendurar pela borda do barco que está atracado algumas peças macias de borracha ou outro material, chamada de defensas. O que é defensas, pessoal? São essas pecinhas bonitinhas aí de borrachas que servem para proteger o casco da embarcação de pancadas no cais ou de pancadas em outra embarcação que estão a nosso contrabordo. Tem uma questão nova de prova que diz assim, quando não temos defensas, utilizamos o quê? A resposta, pessoal, está muito ruim, tá? Está escrito assim, espias ou pneus desgastados. O aluno para nessa resposta e fala assim, pneu concordo, mas espia não. A resposta deveria estar assim, defensas improvisadas por espias velhas ou pneus desgastados, tá bom? Vejam esse vídeo lá de introdução que eu falo sobre isso, sobre essa questão que deixa muito aluno estressado na hora de responder. Qual o agente extintor mais efetivo em incêndios da classe B e que também serve para ser usado em incêndio da classe A? Pessoal, lembra que incêndio da classe A eu apago com água? Lembra disso? E eu não posso usar um extintor de água para apagar incêndio da classe B, que são líquidos inflamáveis, porque vai espalhar as chamas. Porém, eu apago o incêndio da classe B com espuma
E a espuma também posso usar, como ela tem água na composição, também posso usar para apagar incêndios da classe A. Então a resposta certa é espuma. 39. Segundo a A.R. Lesta, uma navegação realizada em águas marítimas consideradas desabrigadas é chamada de, isso a gente já viu, mar aberto, certo? Ou é mar, ou é navegação interior, ou navegação de mar aberto. Para finalizar nossa prova, uma pessoa que passou muito tempo exposta ao calor forte do sol pode ser acometida por uma, resposta certa, insolação. Mas não esqueçam que temos que gravar insolação, internação e hipotermia. Os três caem na prova. Tudo bem, pessoal? Relembro que se desejar adquirir a apostila, envie e-mail para tenenteflaviomb@gmail.com. Espero ter ajudado mais uma vez a todos. Conte comigo, Tenente Flávio, tá? E curta, comente e compartilhe o meu canal. Isso vai ajudar bastante a plataforma, ok? Muito obrigado a todos e forte abraço.